Nós vamos para a exposição da palavra de Deus. É hora de continuarmos a nossa adoração, é claro, mas dessa vez com a atenção devida, porque é exigida a ministração da palavra. E se você vem acompanhando as nossas pregações e os nossos avisos, você sabe que hoje nós estamos retornando ao Eclesiastes. Nós voltamos à série do Eclesiastes. Eu quero convidar você então para abrir a sua Bíblia nesse livro. O livro que pode ser considerado um livro ácido, que não desce tão bem, a digestão dele é um pouco difícil, digerir ele, mas é um livro que aponta para Cristo e, portanto, é um livro que traz esperança, porque toda a Escritura aponta para Cristo. Agora, não podemos negar que as verdades que nós temos nesse livro são verdades bem peculiares do próprio livro, que é escrito por Salomão, segundo a nossa perspectiva de tradição de autoria. Nós entendemos que o autor desse livro é Salomão, e que ele escreveu esse livro no final da sua vida. E como ele escreve esse livro no final da vida, ele não tem muito compromisso com a organização das ideias, porque ele é aquele sujeito que já atingiu uma idade e que não deve muita satisfação para seu ninguém com relação ao texto, se está bonitinho ou não. Ele só escreve. E ele escreve esse diário, porque nós consideramos assim um relato autobiográfico. Ele está falando dele mesmo, da vida dele e do que ele viu no mundo debaixo do sol. Ele escreve esse livro debaixo de inspiração bíblica. É texto inspirado por Deus. Nós cremos nisso. O que o texto fala por meio de Salomão, Deus fala através do seu Espírito, porque estamos com a Bíblia sagrada, aberta, a palavra de Deus, então ela vai falar. Nós chegamos ao capítulo 8, 7 capítulos se foram, estamos bem mais perto do final desse livro. Capítulo 8 do livro do Eclesiastes. Essas informações prévias que eu acabei de dar a vocês, principalmente no quesito organização de texto, foi até proposital, porque eu vou pular alguns versículos, não vou ler todo o capítulo e vou encaixar esses outros versículos noutra pregação, provavelmente na próxima. Como ele não tem esse compromisso organizacional, então o leitor, ele é exigido a montar um quebra-cabeça por vezes. Então as peças estão espalhadas, né? Você tem um quebra-cabeça, Salomão faz questão às vezes de jogar assim no chão e dizer, monta aí. É para você se divertir um pouco também. Então tem peças que às vezes não cabem na mesma reflexão, mas que ele coloca porque ele não está muito afim
de que você olhe e diga, faz muito sentido isso. Porque, na verdade, a tese é que nada faz sentido. E que tudo é vaidade e aflição de espírito. Eclesiastes capítulo 8. Nós iremos ler do verso 1 ao verso de número 6. E aí iremos para o versículo 9. E leremos do 9 ao 15. Do 1 ao 6, do 9 ao 15. Quem é como o sábio? Quem sabe interpretar as coisas? A sabedoria de um homem alcança o favor do rei e muda o seu semblante carregado. Este é o meu conselho: obedeça às ordens do rei, porque você fez um juramento diante de Deus. Não se apresse em deixar a presença do rei, nem se levante em favor de uma causa errada, visto que o rei faz o que bem entende. Pois a palavra do rei é soberana, e ninguém lhe pode perguntar: o que estás fazendo? Quem obedece às suas ordens não sofrerá mal algum, pois o coração sábio saberá a hora e a maneira certa de agir. Porquanto há uma hora certa e também uma maneira certa de agir para cada situação. Ficamos então na parte A do versículo 6, deixamos a parte B e vamos para o versículo 9. Tudo isso vi quando me pus a refletir em tudo que se faz debaixo do sol. Há ocasiões em que um homem domina sobre outros para a sua própria infelicidade. Nessas ocasiões, vi ímpios serem sepultados e gente indo e vindo do lugar onde eles foram enterrados. Todavia, os que haviam praticado o bem foram esquecidos na cidade. Isso também não faz sentido. Quando os crimes não são castigados, logo, de imediato, o coração do homem se enche de planos para fazer o mal. O ímpio pode cometer uma centena de crimes e, apesar disso, ter vida longa. Mas sei muito bem que as coisas serão melhores para os que temem a Deus, para os que mostram respeito diante dele. Para os ímpios, no entanto, nada irá bem, porque não temem a Deus. E os seus dias, como sombras, serão poucos. Há mais uma coisa sem sentido na terra: justos que recebem o que os ímpios merecem e ímpios que recebem o que os justos merecem. Isto também, penso eu, não faz sentido. Verso 15. Por isso recomendo que se desfrute a vida, porque debaixo do sol não há nada melhor para o homem do que comer, beber e alegrar-se. Sejam esses os seus companheiros no seu duro trabalho durante todos os dias da vida que Deus lhe der debaixo do sol. Há uma história que é atribuída a um escritor brasileiro, um escritor humorista, dramaturgo, cartunista,
o Luiz Fernando Veríssimo. E a história tem por título Ladrão de Galinhas. A história basicamente é a seguinte: o cara foi flagrado roubando galinhas no galinheiro e foi levado à delegacia. Chegando lá, o delegado o fitou e disse: vida mansa, hein, vagabundo? Roubando galinhas do galinheiro para comer sem ter que trabalhar. Não era para mim, era para vender. Pior, venda de artigo roubado. E mais do que isso, é desleal para com o comércio legal já estabelecido. Você vai para a cadeia, você é um pilantra. Mas eu vendia mais caro. Como é? Você vendia mais caro? Eu vendia mais caro do que o dono do galinheiro. Mas como assim? Eu espalhei o boato de que as galinhas do galinheiro dele eram bichadas. E que também os ovos que as galinhas dele, que eram botados, eram ovos que não prestavam, porque eram ovos brancos, e que os meus prestavam. Você é um pilantra. Ainda bem que você vai preso, porque se o dono do galinheiro te pega, já me pegou. E eu conversei com ele, e a gente entrou num acordo. Eu fiz uma distinção dos ovos, porque eu pintava os meus de marrons, enquanto os dele eram brancos. E eu disse a ele que subisse o preço dos produtos para se equiparar com o meu produto. Mas não apenas isso. Eu já falei com outros donos de galinheiros para que nós nos juntássemos e colocássemos os produtos lá em cima. E é isso que está acontecendo. Nós temos um esquema, e o esquema está dando muito certo. A essa altura, o delegado já olhou com um respeito e disse para ele: e o lucro disso? O lucro disso, eu especulo com o dólar, invisto no tráfico, já comprei 3 deputados, 2 ministros, o esquema está dando certo. O deputado perguntou se ele estava bem na cadeira e pediu para trazer um cafezinho para ele. E então disse ao ladrão: doutor, você está rico, né? Rico? Eu estou trilionário, você não tem ideia. Mas doutor, me diga uma coisa: para que roubar galinhas? Excelência, você sabe como é? Essa vida que eu levo de corrupção, inclusive tenho até exclusividade com o governo, porque o governo compra somente a nossa empresa. Essa vida que eu levo não é tão perigosa, porque nunca me pegam. Então eu resolvi me arriscar. Talvez sendo um ladrão de galinhas, eu sinta o perigo bem pertinho de mim. E foi isso que aconteceu. Fui pego, agora vou preso. O delegado disse: não, doutor, o senhor não vai preso não, jamais. Mas como assim? Eu fui pego em flagrante? Não, primário.
e com todos esses antecedentes, não vai preso não. Essa é uma história para retratar o sistema de corrupção que há em nosso país, em todas as esferas, e para apontar também para a injustiça que se espraia e se espuma por todos os lados. Como já disse, ou como já diz um ditado espanhol, as leis são como teias de aranha, pegam as moscas e deixam escapar os falcões. Só que isso não é nada de novo. E Salomão vai dizer justamente que não há nada de novo debaixo do sol. O que constatamos em nosso país, o que podemos enxergar em nosso meio, as notícias que são veiculadas de corrupção, de injustiça, de criminalidade, de maldade, tudo isso já acontecia, tudo isso já aconteceu, tudo isso se repete. E Salomão, à sua maneira, vai denunciar todas essas coisas e apontar um caminho que ele julga ser o melhor para que andemos lidando com todas essas situações. O capítulo 8 do Eclesiastes nos revela que Salomão continua incomodado com o problema do mal, o problema maior, o mal que está debaixo do sol e que só se multiplica. E esse mal tem várias facetas. O mal se apresenta por meio da corrupção, o mal se apresenta por meio das injustiças, o mal se apresenta por meio das leis que não são cumpridas como deveriam, o mal se apresenta pelos perigos que nos cercam. Salomão, então, propõe um caminho, como quem diz assim: olha, nesse mundo debaixo do sol, nesse mundo caído, nesse mundo corrompido, nesse mundo entregue às baratas, nesse mundo onde a justiça não prospera, mas pelo contrário, a injustiça floresce, nesse mundo perigoso, inclusive, nós precisamos de pelo menos duas coisas. Quando nós olhamos para o texto, Salomão está nos dizendo duas coisas. Nós precisamos de sabedoria e nós precisamos de temor ao Senhor. Unimos as duas coisas e podemos dizer o seguinte: em um mundo que se evapora em corrupção, em injustiça e em perigos absurdos, nós precisamos andar com sabedoria no temor do Senhor. Posto isso, gostaria de compartilhar algumas verdades sobre o andar em sabedoria no temor do Senhor. E assim tentar aprofundar melhor o texto em questão, do capítulo 8 do Eclesiastes. A primeira verdade que gostaria de destacar é que nós precisamos, ou nós devemos, andar em sabedoria no temor do Senhor sob as autoridades. Devemos andar, esse seria um primeiro conselho de Salomão. Devemos andar com sabedoria no temor do Senhor sob as autoridades. Nos primeiros versos, Salomão começa a exaltar sabedoria. Aliás, de partida, no capítulo 8, ele faz perguntas retóricas que só exaltam a sabedoria.
Quem é como sábio? Quem sabe interpretar as coisas? Ele tem em mente aqui um sábio da corte real, muito provavelmente, capaz de, inclusive, dar conselhos ao rei. Vocês podem lembrar, para usarmos alguns personagens bíblicos que são familiares, você pode lembrar de José, você pode lembrar de Daniel, você pode lembrar de algumas figuras que são sábias e que conseguem discernir as coisas. O peso recai sobre a capacidade de interpretação do sábio. O sábio, no caso, então, é aquele capaz de decifrar os enigmas que o rei não consegue. É aquele que consegue elucidar questões obscuras, que consegue compreender coisas que estão para além da capacidade do rei, porque Deus lhe deu sabedoria. E então a pergunta, quem é como sábio? Quem sabe interpretar as coisas? A pergunta é retórica. Não há ninguém comparado a um homem desse. Além disso, Salomão continua: a sabedoria de um homem alcança o favor do rei e muda o seu semblante carregado. Em algumas traduções, a sabedoria faz reluzir o rosto. O homem sábio, por meio da sua face, não pesada, mas sorridente e radiante, ele é capaz de mudar várias situações. A sabedoria, então, está para além das palavras bem colocadas, está no próprio olhar e na forma como ele se dirige. Diante dessa exaltação à sabedoria, então, Salomão vai dar alguns conselhos para o sábio que trabalha na corte real. E lembre-se, Salomão era um rei, ele sabe do que está falando. Mais do que um rei, Salomão foi o homem mais sábio que já pisou na face da terra. E o conselho que ele dá é, versículo 2: este é meu conselho, obedeça às ordens do rei, porque você fez um juramento diante de Deus. Não se apresse em deixar a presença do rei, nem se levante em favor de uma causa errada, visto que o rei faz o que bem entende, pois a palavra do rei é soberana, e ninguém lhe pode perguntar: o que estás fazendo? Quem obedece às suas ordens não sofrerá mal algum, pois o coração sábio saberá a hora e a maneira certa de agir, porquanto há uma hora certa e também uma maneira certa de agir para cada situação. Salomão então dá essas recomendações para um sábio que está sob autoridade. E claramente dá para notar que a autoridade que está sendo apresentada no texto é uma autoridade monárquica, até mesmo pelo contexto. Um rei da época que era um soberano, praticamente um deus. Então o que ele dissesse, o que ele determinasse tinha que ser cumprido. Salomão sabe que o sábio é capaz de olhar para determinações reais de um rei, de um soberano, e discordar pela sua capacidade de ver um pouco mais além, ou então de notar que tem algumas lacunas o conteúdo do rei. Mas Salomão então diz: olha, não se apresse em deixar a presença do rei, nem retribua fazendo o mal, não se levante por uma causa errada. O que é que Salomão está dizendo? Eu sei que você, sábio, você às vezes tem vontade de sair da sala real, porque você não está concordando com a autoridade do monarca, mas não faça isso.
Não vá por esse caminho. Também não retribua com o mal. Salomão está falando claramente sobre o respeito e a honra que nós que vivemos sob autoridades, e autoridades mais especificamente aqui políticas, o respeito e a honra que nós devemos oferecer a essas pessoas ou apresentar a essas pessoas. Eu sei que o contexto fala de um monarca soberano e que nós não vivemos nessa época e que temos governos que são os mais diversos, mas o princípio geral se aplica a todas as formas de governo. Qual é o princípio geral que está em Eclesiastes capítulo 8? Respeito pelas autoridades. Mais especificamente, respeito pelas autoridades políticas. Honra devida. Porque o princípio geral das Escrituras é esse. Não é algo exclusivo de Eclesiastes capítulo 8. É algo que permeia toda a Bíblia. Antigo Testamento, Novo Testamento. Por exemplo, você vai ver Jesus em Lucas capítulo 20, versículo 25, dizendo: para dar a César o que é de César. Estamos falando de César. Dá a César o que é de César. Você vai um pouco mais adiante, entra nas cartas paulinas, chega no texto de Romanos capítulo 13, e o que é que o apóstolo Paulo vai dizer? Que toda autoridade foi constituída por Deus. E, portanto, os homens de Deus, principalmente, devem respeitar essas autoridades. Sempre surge uma pergunta inquietante: mas qual é o limite desse respeito? Até que ponto eu devo obedecer a essas ordens políticas? Tem um limite? Não tem limite? Como deve ser isso? Como deve ser isso que Martinho Lutero chamou de obediência política, que os cristãos devem ter? O limite disso é claro. Nós pegamos o texto de Atos capítulo 5 e nos deparamos com os apóstolos que foram proibidos de pregar o evangelho, e eles disseram, através de Pedro como porta-voz: olha, importa obedecer a Deus do que aos homens. Então, quando as leis dos céus começam a colidir com as leis dos homens, nesse sentido, importa obedecer a Deus e não a homens. Minha lealdade é ao Senhor e não ao político. Estava lendo um texto sobre um alemão chamado von Moltke, que foi recrutado pelo governo alemão na época de Hitler para trabalhar no serviço da contra-inteligência, da espionagem. Ele obedeceu no sentido de servir ao seu país, é um chamado. Mas ele usou a sua alta posição, porque ele ocupou um cargo alto, não para servir a Hitler, mas principalmente para livrar da morte muitas pessoas que estavam à beira da própria morte. Então ele usou o serviço de inteligência para livrar pessoas da morte, indo contra o governo alemão nazista. Tanto é que ele foi descoberto. Quando ele foi descoberto, ele foi sentenciado.
E quando é na hora do julgamento dele, e ele foi sentenciado à morte, ele manda uma última carta à sua esposa, falando do drama do seu julgamento, pois o juiz diz para ele assim: nós sabemos o que você fez, e sabemos que você é um cristão, porque ele era um verdadeiro cristão. Só há uma coisa de semelhança, isso está escrito na carta que ele enviou à esposa, relatando o que o juiz disse a ele. Só há uma semelhança entre o governo nosso, nazista na época, o nacional-socialismo, e essa é a expressão usada pelo juiz. Só há uma semelhança entre o nacional-socialismo e o cristianismo. É que ambos os governos exigem que o homem seja homem de verdade. Eu sei que o cristianismo exige que o homem seja homem de verdade. E você precisa se decidir. E termina dizendo assim: a sua lealdade é seguir as ordens de Hitler ou seguir as ordens de um outro mundo? E sua resposta é seguir as ordens de um outro mundo. Nesse sentido, nós conflitamos com autoridades políticas que estão em conflito direto com a própria palavra de Deus. Só que isso é fácil, é preto no branco, está claro. Salomão está abordando uma questão mais complexa, porque o que Salomão está falando aqui não é sobre você obedecer ou não, mas é como obedecer ou não. A questão não é se você deve obedecer ou não, a questão é como obedecer ou não. E Salomão então diz: olha, mesmo que você discorde, não saia apressadamente da sala do rei. O sair apressadamente aqui no texto é um sinal de desrespeito, como alguém, por exemplo, que é chamado pelo seu chefe, escuta alguma coisa que não gosta e de repente fala o que quer, fecha a porta e vai embora. Essa pessoa não está agindo com sabedoria e está correndo o risco de ser demitida. O que Salomão está dizendo é justamente isso: olha, diante de uma autoridade estabelecida, mesmo que você discorde dela, mas saiba se portar diante dela, não saia apressadamente, não mostre revolta dessa forma. Salomão estende a recomendação dizendo: não retribua com o mal, isto é, não faça justiça com as próprias mãos, seja pacífico. E isso, claro, embora seja aplicado ao governo político e às autoridades políticas, autoridades essas que merecem o nosso respeito e nós devemos respeitar. Discorde você de A, B, C ou D, precisamos respeitar autoridades que foram constituídas por Deus. Ah, pastor, mas fulano é contra. O princípio geral está claro. Se você vai começar a falar mal, se você vai xingar, se você vai odiar, e se você vai fazer um monte de coisas que a Escritura não apoia, aí é um problema do seu coração com Deus e com as autoridades. Agora, isso se amplia para todas as autoridades que foram constituídas. Não ficamos apenas na esfera política, mas quando você vai para o seu ambiente de trabalho, você tem pessoas sobre você.
pessoas que foram colocadas sobre a sua vida, e pessoas, portanto, que merecem respeito e honra. Você corre o perigo no seu trabalho, se você discordar de uma série de coisas e começar a falar muita coisa discordando. Salomão vai dizer: não faça isso, é perigoso, não é o momento. Não tente retribuir falando isso ou aquilo. Há um momento certo para cada coisa. Dentro de casa, as autoridades que foram constituídas por Deus, bater de frente com o pai, com a mãe, vai dar muito errado. Nunca dá certo isso, porque são autoridades constituídas por Deus. Ah, mas eu discordo do meu pai, tudo bem, mas fique na sua, fique calado. Quem é você? Você sabe o que os seus pais passaram? Você sabe o que o seu pai enfrentou? Você sabe o que sua mãe passou? Cale. Ah, pastor, mas não é o ponto. O ponto é que é sua mãe e é o seu pai. E você vai se recolher à sua submissão de filho. Esses dias eu vi uma cena bem intrigante. Um pai confrontando o filho, porque o filho fez algo de errado, estando bem alterado o pai, e o filho não recebendo só palavras agressivas do pai, mas recebendo também alguns afastamentos com o cotovelo. E a cena foi curiosa porque o filho não dava um pio. Eu fiquei olhando para a cena e dizendo: que respeito interessante. Porque ele ia para trás, pedia calma ao pai e não se exaltava com o pai em momento algum. E o pai o tempo inteiro exaltado. Eu não estou dizendo que o pai estava certo. Poderia dar algum problema. Você pode provocar a ira do seu filho, por exemplo, e isso gerar outros problemas. O que eu estou falando é, ele manteve respeito e foi mantendo distância do seu pai e recuando no momento certo. Na igreja nós temos autoridades e é preciso respeitar as autoridades que foram constituídas. Lideranças, nós temos lideranças no conselho, nós temos lideranças na diaconia, nós temos lideranças no louvor, nós temos lideranças no ministério infantil, nós temos lideranças no ministério dos adolescentes, nós temos lideranças, e essas lideranças devem ser respeitadas. Ah, mas eu não concordo. A questão não é essa. Você não vai concordar com um monte de coisa. A questão é como se portar. Respeite, cale um pouco, chame para conversar no momento oportuno. Ah, mas o pastor... Calma, paciência. Eu já recebi, para citar exemplos mais práticos, alguns jovens saindo de algumas igrejas, porque não eram igrejas reformadas, e tentando de alguma maneira bater de frente com o pastor para fazer um tipo de reforma na igreja. Não bata de frente com o pastor. O pastor está há muito tempo nisso. A melhor coisa é, se você for sair da igreja, saia na paz. Você não vai mudar a igreja, você não vai mudar as coisas. Saia no momento certo.
não é para fazer tumulto, você não é Martinho Lutero, você não vai fazer reforma. Aqui na igreja, se tiver problemas com a autoridade, a melhor coisa é admitir os problemas. Dizer, o meu coração não está tão alinhado com a autoridade, eu preciso respeitar a autoridade, eu preciso saber o que fazer com relação a isso. Eu falei ontem para os adolescentes, né? A gente compartilhando aqui sobre cosmovisão, eu disse, olha, quando falamos sobre a obediência dos filhos para com os pais, eu disse, olha, o nosso problema com relação a isso é que nós temos problema com as autoridades. O nosso problema é um problema de relação com a autoridade. E isso é um problema desde a queda. Porque, por exemplo, e aí eu dei esse exemplo, eu volto para casa aqui, e eu ando muito por aqui porque eu moro aqui perto. Então tem muita blitz por ali, né? E por mais, é interessante isso, por mais que você não tenha nada de errado, tudo certo, você vai chegando, você vai ficando temeroso. Por que você fica temeroso? Está tudo certo, está tudo pago, não tem tem nada no seu carro ilegal, e você vai passando e você às vezes abre até o vidro, tenta dar um semblante assim que... Por que isso? Porque é uma autoridade. E você sabe que você precisa respeitar. Você não pode desacatar. Então você vai na sua mansidão, torcendo para que a autoridade não lhe pare, até mesmo para não tomar muito do seu tempo. Nós temos problemas com as autoridades, é um problema desde a queda, e então precisamos assumir isso e viver com sabedoria no temor ao Senhor. Essa é a recomendação de Salomão, porque se vivermos com insensatez, iremos correr o perigo de uma demissão, de uma quebra de relação, e de uma série de outras coisas que podem comprometer o nosso bem-estar. E é isso que Salomão está falando de maneira prática. Respeite as autoridades. Sabedoria no temor do Senhor sobre as autoridades. Mas uma segunda verdade que Salomão apresenta para vivermos nesse mundo corrompido, injusto e perigoso. Sabedoria no temor do Senhor para vivermos sob a ótica da eternidade. Salomão sai da corte e vai para a vida, para o mundo. E ele começa a observar o que ele já vem observando há muito tempo e que se torna até repetitivo. No versículo 14, para começar de trás para frente, ele diz assim: há mais uma coisa sem sentido na terra, justos que recebem o que os injustos merecem, e ímpios que recebem o que os justos merecem. Isto também, penso eu, não faz sentido. Ele olha para a inversão das coisas e diz: essa conta não fecha. As coisas, a justa retribuição que deveria acontecer não está acontecendo. A lei da semeadura que a gente tanto prega não está funcionando. Que o homem planta, ele colhe. Isso não está funcionando aqui para Salomão. Ele olha para a vida e diz assim: não está certo isso, não funciona. Justo que recebe o mal, ímpio que recebe o bem, isso não faz sentido. E aí Salomão então sai da vida em movimento, onde há muita injustiça ou ausência de justiça, e ele faz uma visita a alguns funerais. Então ele sai da vida e vai para a morte. É como quem diz assim: se a vida é injusta,
deixa eu ver aqui no enterro desses ímpios e desses justos. Por isso que no versículo de número 10, ele diz: nessas ocasiões vi ímpios serem sepultados e gente indo e vindo do lugar onde eles foram enterrados. Todavia os que haviam praticado o bem foram esquecidos na cidade. Isso também não faz sentido. O que Salomão está dizendo aqui é que ímpios que são enterrados e que deveriam ser silenciados recebem honras, louvores. A pessoa que viveu uma vida toda fazendo o que é errado, quando chega o momento da sua morte, essa pessoa recebe honrarias. E vocês conhecem pessoas até mesmo importantes do nosso mundo, que viveram uma vida completamente errada, mas que são celebradas depois da sua morte. Salomão diz: isso não faz sentido. Nem mesmo a morte calou a injustiça, insistiu na inversão disso. Enquanto isso, pessoas do bem, pessoas que deixaram um legado para os seus familiares, de repente foram esquecidos, desceram a cova e foram esquecidos. Ninguém lembra mais dos atos bons dessas pessoas. Salomão diz assim: não faz sentido isso. E ele então, inquieto, ele continua a sua investigação sobre o mal que há no mundo e sobre a injustiça, e diz assim: se na vida e na morte as coisas não são resolvidas e o incômodo continua, deve haver alguma coisa que coloque um equalizador em tudo isso. E aí então Salomão, depois de falar, por exemplo, no versículo 11, que quando os crimes não são castigados logo, o coração do homem se enche de planos para fazer o mal, de constatar o que nós já sabemos, que quando a lei não se aplica, a impunidade prevalece. E aí a gente lembra do pensamento de Rui Barbosa, quando ele diz que de tanto triunfar as nulidades, de tanto prosperar a desonra e a injustiça, o homem chega a desanimar-se da justiça, de fazer o bem, e tem até vergonha de ser honesto. Salomão está nessa. Será que vale a pena viver uma vida boa? Será que vale a pena viver uma vida ímpia? Como é isso? Mas no versículo 12 ele então diz: o ímpio pode cometer 100 de crimes e apesar disso ter vida longa, mas sei muito bem que as coisas serão melhores para os que temem a Deus, para os que mostram respeito diante dele. Para os ímpios, no entanto, nada irá bem, porque não temem a Deus, e os seus dias, como sombras, serão poucos. Vida, morte, não há nenhuma explicação que possa satisfazer essa investigação. Então ele começa a investigar o além. Ele olha para a vida debaixo do sol e não encontra respostas. Olha para o túmulo, não encontra respostas. Então ele coloca o seu olhar de fé para além do sol, para além do túmulo, para além dessa realidade visível, para além do que nós vemos, para além do que ouvimos, para além das informações que chegam a nós. Ele olha para além e diz: a eternidade vai pôr um fim em tudo isso. É provável. Ele não está afirmando muita coisa sobre
castigos dos ímpios e bênçãos dos justos. Mas ele está dando pistas aqui de que para além do sol há um tribunal armado, esperando toda criatura que respira e que quando deixar de respirar, ou respirar pela última vez, vai se deparar com as cortinas abertas do tribunal de Deus. Há um pensamento interessante do filósofo e matemático Blaise Pascal, século XVII, quando ele, na tentativa de argumentar com um ímpio, um incrédulo, sobre a existência de Deus, ele começa a falar em termos de investimento. E ele diz assim: olha, se você crê que Deus existe e vive segundo a existência dele, cumprindo os mandamentos, morre e chega lá e não há nada, Deus não existe, você morreu, não tem nada, você nem perde nem ganha, acabou. Se você crê que Deus existe e vive segundo esse Deus que existe e morre e chega lá e Deus existe, então você investiu um pouco e ganhou a eternidade. Mas se você investe na crença que Deus não existe e vive segundo a crença que Deus não existe, sem nenhuma norma ética para a sua vida, e chega lá e Deus existe, você perdeu. E aí Pascal vai dizer: é melhor investir na existência de Deus, no tribunal de Deus, no julgamento de Deus, no sentido de viver uma vida que é determinante para a eternidade. É claro que a construção do argumento de Pascal, a construção ela é refutada, mas a ideia em si é interessante, porque mostra que é determinante a vida que vivemos aqui e que ecoa na eternidade, principalmente no tribunal de Deus. O que Salomão está dizendo é: olha, o ímpio que pensa que as coisas vão ficar do jeito que elas estão e que nada vai acontecer de errado com ele, está enganado, porque esse mundo de vapor apenas esconde uma cortina de fumaça que detrás dela está o tribunal de Deus. E os homens e mulheres de Deus que investem no bem, que investem na santidade, que investem nos valores do reino, que investem na justiça e que até sofrem por causa disso, quando eles morrerem, receberão a recompensa de temer a Deus, receberão a alegria eterna, receberão a recompensa eterna. É por isso que nós falamos sobre galardões. Isso nos estimula a um viver santo. Os galardões de Deus, os presentes de Deus, as coroas de Deus. O sábio que teme a Deus vive em segundo lugar, sob a ótica da eternidade. Mas em terceiro e último lugar, como é que nós devemos viver nesse mundo que se evapora em corrupção, em injustiça, em perigos? Como é que nós devemos viver? Com sabedoria, no temor a Deus, sobre a mesa da felicidade. Em primeiro lugar, sob as autoridades. Em segundo lugar, sob a ótica da eternidade. E em terceiro lugar, com sabedoria, no temor a Deus, sobre a mesa da felicidade. Em meio à névoa da vaidade, do vapor, há uma mesa, há um banquete. E Salomão diz isso no versículo de número 15. Por isso recomendo que se desfrute a vida,
Porque debaixo do sol não há nada melhor para o homem do que comer, beber e alegrar-se. Sejam esses os seus companheiros no seu duro trabalho durante todos os dias da vida que Deus lhe der debaixo do sol. Há uma probabilidade nossa de, uma vez que a injustiça está instalada na terra e muita coisa errada acontece circundando a nossa existência e até minando as nossas forças, há em nós uma probabilidade, uma tendência de nos furtarmos das bênçãos de Deus, porque nós estamos vendo maldições e injustiças e concluindo que as coisas não deveriam ser assim, e, portanto, a gente pode se recolher no nosso quarto escuro e dizer assim: a vida não vale a pena ser vivida. Para que comer se tem gente passando fome? Você já se pegou assim? Por que comer uma boa comida se tem gente que não tem um mínimo? Para que descansar se tem gente que é escravo e não para, não tem tempo para nada? Você começa a fazer reflexões sobre a vida, essa vida sombria, e começa às vezes a se furtar de alegrias, porque você diz assim: não, o mundo é um desastre, não tem como se alegrar com essas coisas. E Salomão diz: não, eu sei que a vida é injusta, mas Deus colocou uma mesa com um banquete para que nós pudéssemos desfrutar. O que é que Salomão está dizendo? Olha, a vida não é só injustiça, a vida é muito mais do que isso. E, portanto, diante da resposta oceânica à pergunta difícil, o que é a vida, eu preciso entender as partes das respostas. Porque não é só sofrimento, não é só dureza, não é só injustiça, não é só tristeza, mas é comida, é bebida, é descanso, é prazer, é delícia. O que é a vida? Nesses termos aqui, se não chegar em casa depois de um dia duro de trabalho e se largar na poltrona dizendo obrigado por isso. O que é a vida? Se não chegar em casa depois de um dia duro de trabalho e abraçar a sua mulher e os seus filhos e dizer: eu amo vocês. O que é a vida? Se não sentar numa mesa com a sua mulher, comer, beber, se alegrar e amá-la para sempre. O que é a vida? Se não aproveitar os ordinários e dizer: Deus está me presenteando com essas coisas e eu preciso aproveitá-las. O que é a vida se não aproveitar as férias merecidas? O que é a vida se não assistir um bom filme? O que é a vida se não ler um bom livro? O que é a vida? Salomão está dizendo: olha, a vida tem que ser desfrutada. É sábio aquele que aproveita as oportunidades de prazeres que a vida tem para dar, que na verdade são ofertas do Senhor para nós. E tudo isso está apontando, irmãos, para a melhor mesa que temos, que é a mesa do Senhor, a mesa do banquete da graça, a mesa que está apontando para o nosso maior deleite, o nosso deleite em Deus. Nós vamos comer e nós vamos beber, anunciando a nossa salvação em Cristo Jesus, dizendo: é verdade que a vida é injusta, é verdade que tem muita coisa sem sentido, é verdade, mas isso aqui faz sentido. Inclusive Jesus Cristo, Ele morreu injustamente no meu lugar. Ele tomou as minhas dores, Ele tomou as minhas injustiças, Ele tomou as minhas enfermidades. Ele sofreu
para que eu pudesse me alegrar. Nesse momento, nós vamos nos alegrar no Senhor, na mesa dele, comer e beber o pão da graça, participar da Santa Ceia, que revela que Deus fez uma aliança conosco. Aliança essa que promete deleite nele, prazer nele, que é a fonte de todos os prazeres.